Ei, gente, muito boa noite. Que alegria ter vocês aqui hoje, nesse horário alternativo. São 20 horas e hoje nós temos um tema diferente, um tema super legal, um tema super interessante e que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que você já pensou sobre e que você, em algum momento da vida, já teve, por que não, curiosidade. Hoje vamos falar sobre relacionamentos abertos. Vamos ter com a gente aqui um casal que vai responder as nossas dúvidas, as nossas questões. Vamos ter aqui um casal que vai, por que não, dizer pra gente das vantagens, das benesses e das dificuldades desse tipo de relacionamento. Já dizia a Lulu Santos, né? Estamos aqui para respeitar e engrandecer toda forma de amor. Sejam muito bem-vindos, esse é o Gustavo Lopes e você, e hoje vamos falar de relacionamentos abertos. Eu estou vendo aqui que os nossos convidados já entraram, o Albieri já entrou. Albieri, eu vou tentar te puxar, mas eu acho que para eu te puxar ao vivo eu acho que vai dar certo, hein? É Albieri, vamos ver. Não. Eu acho que para eu poder te puxar. Ah, não, deu certo. Vai dar certo. Sempre esse momento, né? Do nosso encontrar ao vivo. Sempre é um tanto quanto tenso. Você que está assistindo a gente aí, clica no aviãozinho, convide seus amigos, chame seus amigos para conversar com a gente, para participar, para mandar dúvidas, para mandar questões, porque esse espaço aqui é nosso. Muito boa noite, Albieri. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite. Tá conseguindo ouvir direitinho? Ouço bem, a imagem está boa, a luz está ótima. Muito obrigado por terem aceitado esse bate-papo aqui com a gente. A gente está muito feliz em vocês compartilharem com a gente a experiência de vocês. Né? Desde quando surgiu a ideia da gente criar esse espaço, o Gustavo Lopes e você, eu tenho conversado com pessoas sobre os mais diversos temas, vou tirar o outro som aqui, dos mais diversos temas, e é bem legal a gente ver como que a felicidade ela tá na diversidade. E como que ser feliz é uma busca constante e que a gente tem caminhos e filosofias, experiências das pessoas para compartilhar. E Sim. Por isso que eu quero agradecer vocês, dar as boas-vindas e vamos lá começar o nosso bate-papo. Ótimo. Vamos lá. Quanto tempo vocês têm de relacionamento, entre namoro, casamento? Você quer responder? Já faz 8 anos, né? A gente tá junto. A gente se conheceu... 2012. 2012 e foi uma festa de um amigo em comum e desde então, desde aquela festa lá, a gente começou a trocar ideia, conversar, se envolver, acabamos namorando, acabou que a gente começou a namorar e tem... Agora tem quase 8 anos, né? A gente casou tem 6 meses. E tem 6 meses de casados. Que legal. Casamos então, em dezembro passado. 8 anos de relacionamento e 6 meses de casados já. E casados no papel, casados cartorialmente. Exatamente. Que legal. E da onde que vem? Quem que propôs para quem? Olha, vamos começar, acho que pode ser legal pra gente. Como é que foi isso? Surgiu naturalmente de conversas informais? Surgiu naturalmente em uma situação mais pessoal? Ou alguém falou assim, vem cá, meu bem, vamos conversar o negócio aqui. Vocês já tiveram aí... Como é que surgiu? Da onde que veio a ideia? Bom, quando eu conheci ele, eu conheci ele, eu tinha 16 para 17 anos, né? 17. Eu tinha 17, eu tinha acabado de fazer 17. E eu não tinha namorado sério ainda. Nenhum namorado meu nunca tinha ido lá em casa e tal, aquela coisa oficial. E aí ele foi a pessoa com quem eu perdi a minha virgindade. E aí chegou um dado momento do nosso relacionamento, acho que a gente tinha uns 2 anos, né? 2, 3 anos. Uns 2, 3 anos de namoro. E aí ele falou comigo, olha, o nosso relacionamento tá legal. Eu vejo que não tem, a gente bate muito bem, a gente gosta das mesmas coisas e tal. E eu não vejo um motivo pra gente terminar, alguma coisa que possa fazer a gente
querer terminar. Não sei se pra você é da mesma forma, mas eu tô pensando que eu já tive experiências, eu já tive ex-namoradas, e você, a única experiência que você teve foi comigo. E eu não acho justo a gente, porque a gente quer ficar junto, porque a gente quer casar e tal, você não ter mais experiência só por causa disso. E aí ele falou comigo que caso eu tivesse interesse, quisesse ficar com outro cara, pra até ter mais experiência mesmo, porque ele já tinha, ele falou que tudo bem, era pra eu falar com ele. Foi aí que a gente começou a debater mais o assunto. Aí vocês foram conversando durante um tempo e... Não foi depois dessa conversa que a gente Claro, já conheceu. vocês foram amadurecendo Foi- a ideia. Isso. Sim, foi um processo assim, depois dessa conversa ainda levou alguns anos ainda. Até porque a princípio eu fiquei meio assim, tá, não sei como que vai rolar isso, mas tudo bem, eu falo, né? E você deve ter pensado Sim. alguma coisa assim, puxa vida, será que ele tá querendo terminar comigo, tá sem coragem? Passou isso na sua cabeça? Isso não, mas passou na minha cabeça que ele queria que ele queria uma troca. Ele deixava eu fazer isso, mas em troca eu deveria também dar essa Que na liberdade pra ele. E foi a mesma verdade coisa que era um preço, né? Ele falou assim, opa, eu pago esse preço, mas também depois vai ter minha vez. Você imaginou que fosse por esse lado? Sim, e eu não cogitei a ideia de fazer alguma coisa, de ficar com outras pessoas, se ele não pudesse também. Então, a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei, olha, eu não vejo nenhum problema, nenhum risco, se eu tiver vontade de achar um cara bonito, quero ficar com ele e tal, não vejo nenhum risco pro nosso relacionamento, com o que eu sinto por você e tal. Mas eu não sei como eu vou me sentir de você fazer a mesma coisa. Não sei se eu sentiria ciúme, se eu não sentiria, não sei como que seria. Então eu fico meio assim. Ele falou assim, não é uma condição. Eu já tive experiência, tive ex-namorados. O foco aqui é que eu não quero que você se sinta limitada só a ficar comigo, porque, né, você é mais nova que eu. Hoje eu tenho 25, ele tem 30. Então a gente tem quase 6 anos de diferença. Eu faço aniversário em março e ele em setembro. Então, assim, eu era mais nova, ele já tinha conhecido várias pessoas, então ele falou, o foco não é esse. E aí não é vocês você... começaram a conversar, né? A partir quando surge a ideia, vocês começaram a conversar sobre, a refletir sobre, e ficaram aí, como a Albieri disse, alguns anos conversando. Sim, foram 2 anos depois disso. 2 anos depois porque disso. de relacionamento aberto a gente tem 4 anos. 4 anos. E aí, um belo dia, quer dizer, não foi um belo dia, foi uma construção, né, de alguns anos, você falou assim, Albieri, achei o cara. Ou não, ou foi natural, você estava numa festa. Como é que rompe? Porque é uma coisa interessante, porque eu imagino que muita gente que está assistindo a gente aqui já deve ter pensado uma vez na vida, né? Uhum. Mas são algumas etapas interessantes. Que primeiro você tem que sair da ideia que está na sua cabeça. Então o Albieri foi, para ele tirar a ideia da cabeça e levar você, já é romper uma segunda etapa, né? Ele saiu do pensamento, passou para a segunda etapa, que é, olha, eu tô com essa ideia, o que você acha? E aí depois tem a fase, né, imagino que tem a fase do amadurecimento. Agora, para você dar o passo para concretizar, realmente deve ser algo... Porque você não sabe, né? Lidar com o desconhecido, lidar muitas vezes com a paixão que eu digo, com um sentimento que se por mais que o Bieri fale assim, poxa, eu tô tranquila, ou você mesma, né? Eu tô tranquila, vamos lá, acho que vai ser legal. O medo do pós, acho que sempre rodou, né? Ficava na cabeça, eu imagino. Como é que foi romper? Sair dessa fase que a gente chama no direito aí de premeditação, de planejamento e ir para execução? Você falou uma coisa muito importante que é romper, e eu acho que para isso a gente precisa muito de diálogo. Porque até para ele ter a coragem de chegar para mim e falar assim, tudo bem se você quiser ficar com outras pessoas, ele podia esperar uma reação totalmente diferente de mim. Eu podia falar, Claro. Então quer dizer que você não ama? Então quer dizer que você não quer mais ficar comigo? Você quer que eu apaixone por outra pessoa pra você poder terminar comigo? Tipo assim, você quer que eu deixe você ficar com outras também? Eu poderia ter. Mas a gente sempre, desde o início, a gente teve uma conversa muito... Madura? Um diálogo aberto para qualquer coisa. Tipo, eu não tenho receio de falar nada para ele, nem ele para mim. Então ele sabia que, por mais que, por exemplo, a minha resposta fosse ser totalmente negativa, de jeito nenhum, não quero, não ia ser uma coisa que ele não poderia me falar. O máximo que ia acontecer é eu falar, olha, não me interessa, não tenho vontade. Mas aí o que acontece?
tudo que aconteceu desde então, a gente nunca planejou muita coisa. A gente nunca ficava marcando, ficava colocando datas, nada. E tudo começou assim, a primeira vez que eu fiquei com outro cara foi uma brincadeira que uma amiga minha fez de instalar um aplicativo no meu celular. E ela falou que ela achava engraçado as descrições desse aplicativo. Você pode falar aplicativo? Um aplicativo? Tem, adote um cara. Adote um cara. Legal. Ela falou, eu instalei esse aplicativo, eu tô morrendo de rir com as descrições. Instalou no meu celular. E aí, nesse aplicativo, os homens entram, colocam foto, se descrevem, é isso? É como se fosse um Tinder. Basicamente, a ideia é essa. E aí, tipo assim, aí ela instalou e tal, a gente tava tomando café, fui pra aula e esqueci que esse aplicativo tava lá. E aí, começou a ter interação nesse aplicativo e tal. Aí eu respondi as pessoas e teve um cara que me interessou. Aí eu falei, legal, né? Por que não? Já que tem essa abertura, por que não? Não, e depois de 2 anos de amadurecimento também, vocês já estavam com a ideia... Sim, a gente conversou bastante, foi conversando sobre isso ao longo desse tempo e tal, até chegar nesse ponto aqui. Aí você falou assim, Albieri, esse cara. Aí eu falei assim, tô conversando com ele aqui, achei ele bacana. Ele tá assim, então combina alguma coisa com ele. Aí eu falei, tá, marquei. E o cara sabia que você era casada? Você sabia? É uma coisa que a gente faz questão. E ele, a maneira dele para ele lidar com isso foi natural? Ele, você tá aí... No início, tudo bem. Foi uma coisa muito assim, não, ok, bacana e tal, né? Não tem problema. Mas depois, ele começou a querer levar para um outro lado. Eu imaginei. E aí a gente já cortou. Mas depois que vocês se encontraram, ou isso ainda durante a conversa? A gente se encontrou uma vez, depois que a gente começou a conversar. E depois dessa primeira vez que a gente se encontrou, ele já começou a ter planejamentos futuros e tal. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tô achando que... Você tá confundindo as coisas. E aí eu falei com o Albieri também, falei, olha, vou cortar aqui. E quando vocês se encontraram, foram juntos vocês três? Só você e ele? Foi só eu e ele. E assim, eu sempre tive muito receio de me encontrar com pessoas que eu não conheço. Então a gente marcou num lugar público e tal, pra conversar, comer alguma coisa. E foi bem legal, só que nesse primeiro encontro que a gente teve, eu não fui pra casa dele e tal, não rolou nada além de uns beijos. E aí, quando eu fui embora, eu senti um peso na consciência. Mas que um é o peso pós que vocês não conheciam, né? Exatamente. E aí eu falei assim, tá, mas por que eu tô com peso na consciência? Aí eu fiquei pensando, tem algum problema com o Albieri? Não, porque eu já tinha conversado com ele e falado, encontrei com ele e tal, foi legal. E aí eu falei com ele, eu falei, nossa, mas dá um peso na consciência. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, sabe? Como se eu tivesse, de alguma forma, como se aquilo não fosse uma coisa legal de se fazer. Aí eu conversei com ele e ele falou assim, não tem motivo pra você ficar com consciência pesada, a gente conversou, combinou, tá tudo certo, sabe? E aí foi que eu fiquei mais tranquila. Aí, a partir... aí vocês saíram, jantaram, lancharam, enfim. Se beijaram, você voltou pra casa, e aí esse cara, ele começou a levar a situação pro outro lado, aí você cortou, falou, opa, não. Já desse início, já começou a levar a situação pro outro lado, eu falei, não tá legal. Porque, não que ele tivesse tido uma atitude muito invasiva, mas os caminhos que ele estava tomando, tava mostrando que ele estava querendo uma namorada, e eu não seria isso. Então, essa foi a divergência que teve. Que legal. E aí, o Albieri, e para você, como é que foi o pós? O período em que ela estava lá, jantando, enfim. E depois, quando ela chega em casa, para você foi tranquilo? Eu tô achando, assim, sensacional a sensação que eu tô. Albieri é um homem da porra, cara, porque nós homens... Não, verdade, porque nós homens... A gente é muito inseguro. Na pré-entrevista até comentei isso com vocês, né? A gente é muito inseguro. E a gente tem aquelas questões. Porra, o pênis dele é maior do que o meu. Poxa, ele vai ser melhor do que eu. Um homem bancar uma situação dessa, no auge da nossa insegurança masculina, e a gente é muito mais inseguro do que vocês, mulheres, né? Ele estava muito certo do taco dele, que você poderia sair, né, com outras pessoas, enfim. Mas que
o que une vocês é muito maior do que o prazer, e que, enfim. E que ele tava seguro, falou, peraí, ela pode ir, sair, jantar com o cara, conversar com o cara, mas aqui, ó, eu sou o homem dela, ela vai, né, se é que você me permite, parece muito machista, mas enfim. Mas eu sou o cara que ela vai voltar. É isso, Albieri, a sensação é essa? Então, cara, é até interessante você falar essa questão da segurança aí, porque realmente a gente vive numa sociedade em que a masculinidade ela é uma coisa muito tóxica e frágil também, né? Tipo assim, qualquer coisa abala a masculinidade do cara, qualquer coisa é motivo pro cara, tipo, não, isso aqui as pessoas vão pensar no isso e isso de mim, não sei o quê, colocar em dúvida ali a sexualidade do cara e tal. E assim, pela minha forma de criação, eu cresci numa casa que era tipo, tinha 5 mulheres. Era minha mãe, minha avó, 2 tias minhas e prima. Né? Eu cresci brincando com minhas primas. Então, tipo assim, eu nunca tive... Acho que por causa desse tipo de criação, eu nunca tive um problema de insegurança com a minha sexualidade. Eu sempre tive certeza do que eu queria, o que eu gostava, e não teria problema nenhum se gostasse de outra coisa. Mas eu acho que foi a questão de ter sido criado com mulheres desde pequeno que eu acho que fez eu crescer e ter tanto enxergando segurança. esse outro lado, né? Exatamente. Pois é, e aí, Exatamente. nesse primeiro encontro, foi um encontro, quer dizer, foram beijos, não foi além, e aí você voltou pro aplicativo? Depois? Ou adotou outra estratégia? Foi uma coisa assim, depois que a Alice falou, comecei a conversar, eu até excluí, porque, tipo assim, eu não curto muito essa forma de conhecer pessoas, digamos assim. De aplicativo. Então, como eu vi que já tinha chamado e tal, eu respondi alguns que estavam, mas depois que a gente começou a conversar pelo WhatsApp, eu excluí o aplicativo. Eu achei legal você falar essa questão da segurança, porque eu acho que uma coisa que muitas pessoas pensam quando abre relacionamento abriu para salvar o relacionamento. Se a gente não tivesse na melhor fase do relacionamento, com diálogo e com confiança, tinha dado errado. Uhum. Então, isso eu acho que foi um ponto assim, para ele ficar seguro, eu acho que foi o ponto principal, que a gente está numa fase tranquila, a gente não está inseguro com relação ao que a gente sentia, a gente... inclusive o tempo de relacionamento também. De a gente já ter um relacionamento mais duradouro, né? Já tinha 4 anos quando isso aconteceu pela primeira vez. Então, assim, já tinha uma coisa mais sólida que contribuiu para não ter essa insegurança, tanto da minha parte quanto da dele. Sim. Tá, e aí, eu tô entendendo aqui que vocês conseguem, isso é um grau de evolução magnífico, vocês conseguem, dentro da cabeça de vocês, separar. Falou, opa, peraí, amor, sentimento, companheirismo, enfim, é uma coisa. Então é isso. Então, ela é a mulher, ele é o cara, a gente vai morar junto, a gente vai constituir família, talvez ter filho ou não, enfim. É isso. Mas, Sim. E aí eu acho que o Albieri percebe isso lá atrás, ela é uma mulher, ela é desejada, ela tem os desejos dela, eu sou um homem, eu sou desejado, eu tenho os meus desejos. Então, por que eu não uso, sei lá, essa situação para ampliar ao invés de restringir? É esse o caminho? O pensamento que vocês têm, eu não sei se isso é racional, eu estou fazendo uma análise por fora aqui, é por aí? É isso? É exatamente isso. E é uma coisa que a gente descobriu muito depois que a gente já tinha aberto o relacionamento, tá? Foi uma coisa que a gente percebeu que era isso só depois, porque até então, no início, a gente se sentia muito estranho. Sim. Porque ao longo do tempo a gente foi entendendo o que estava acontecendo. Primeiro que a não monogamia, ela é muito uma coisa de... A pessoa tem que ter aptidão para isso. Não adianta a pessoa, tipo, do dia para a noite... Desculpa, tem que ter culhão para isso, porque... Também tem que ter disposição, porque não é uma coisa que é simples para todo mundo de lidar. Não é simples de forma alguma. Não é simples, cheio de por mais que... Exatamente. Então, são questões de escolhas, entendeu?
como uma determinada roupa cai bem para determinado tipo de pessoa, a não monogamia cai bem para determinados tipos de pessoas. Não é para todo, não é uma coisa para todo mundo. E a gente frisa muito que não é porque um relacionamento aberto é fechado que ele é melhor ou pior. Sim, exatamente. Porque eu acho que desde que tenha o diálogo e o respeito, ele pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Se tiver isso, pronto. Isso aí vai de cada casal, entendeu? A gente percebeu ao longo do tempo que a melhor forma de relacionar pra gente era essa, entendeu? Como tem outros casais que a gente também conhece que já tentaram isso e não deram certo pra eles, e tudo bem. Eles... Assim como tem uns que têm limites também. Exato, e dentro do círculo de pessoas não monogâmicas, cada casal define ali suas regras. Não existe igual, tipo assim, a monogamia é uma coisa que é padrão. Todo mundo sabe como é um relacionamento monogâmico. Já tem tudo pré-definido. Já é pré-definido. O relacionamento não monogâmico, não. Cada casal vai definir suas regras de acordo com as aptidões de cada um, entendeu? O Arthur tá perguntando pra gente ali, e aí, até pra gente seguir a história. Aí, nessa primeira tentativa, foi legal, foi interessante, foi o pontapé inicial. Mas o pós teve a questão, né, do terceiro não ter entendido muito bem as regras do jogo. Você está falando sobre regras, né? Ele não entendeu as regras, então ele foi excluído do jogo, porque ele não entendeu as regras do jogo. E aí, quando que vocês vão mais além? Quando que vocês passam a fase de uma relação com um terceiro ou uma terceira mais íntima? A gente tinha, depois disso, a gente sempre se interessou por esse assunto de relacionamento, até quando a gente tinha um relacionamento fechado, a gente lia sobre questão de conversa, de ciúme e tal. Como lidar com problemas de relacionamento no geral. Para se informar mesmo e tal. E aí a gente acompanhava um blog que indicou um aplicativo chamado Field, que ele é basicamente um Tinder para casais, mais ou menos essa a ideia, no qual tem pessoas que se interessam por relacionamentos com mais pessoas. Sim. Então a gente pensou, vamos instalar. De início a gente não pensou em conhecer e sair com ninguém, a gente queria ver como que essas pessoas, tipo assim, igual o Globo Repórter, onde vivem, como vivem, o que comem, né? Pra gente entender melhor, saber mais como funcionava, porque nesse meio também tem muita especulação. Você acha que é uma coisa, que você vai chegar uma coisa louca, se você chega já tá todo mundo sem roupa, e é muito além disso. Então a gente falou, vamos entender melhor como é que funciona e instalamos esse aplicativo. E desde a aplicação desse aplicativo, depois que a gente instalou esse aplicativo, a gente parou e viu o tanto de gente que a gente conheceu, que assim, cara, a gente não tá sozinho. E gente como a gente, assim, né? Porque você falou, tem esses rótulos e às vezes a gente tem pessoas do nosso convívio que a gente não imagina, enfim. É que você falou, onde vivem, né? O que comem e tal. E aí vocês viram que não era um bicho tão de 7 cabeças assim. Não, porque a gente tinha uma ideia na cabeça que, tipo assim, os locais onde a gente iria frequentar seria, tipo assim... Muito mais invasivos. Seriam invasivos, que estaria a roda, entendeu? Coisas assim. E a gente foi conhecendo as pessoas e a gente viu que não, cara. Tipo, é um ambiente, às vezes, muito mais respeitoso do que ambientes, tipo assim, de pessoas monogâmicas mesmo. Sim. A primeira vez que a gente saiu para conhecer um grupo de pessoas não monogâmicas foi uma experiência maravilhosa, que a gente se sentiu tão acolhido e tão respeitado, que foi uma desconstrução muito grande na nossa cabeça. E vocês então se encontraram com essa turma, com esses amigos, pelo Field? Exatamente. Isso. A gente conheceu um casal por lá. E a gente começou a conversar, trocar várias ideias e tal. E assuntos aleatórios. Tipo assim, não só especificamente sobre os relacionamentos abertos e tal. Conversando várias coisas. E aí, um belo dia, o cara desse casal falou assim, olha, vai ter uma festa na casa de um amigo nosso e vai ter só o pessoal do meio. Se vocês quiserem vir para conhecer gente legal e tal, ok. Ele ainda falou que... como que ele tinha falado? É que nada... tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Aí eu já fiquei assim... e a gente já estava conversando há um tempo,
Aí foi um papo mais ou menos assim. Eu mostrei pra ele e falei assim, olha, a gente não conhece ninguém lá. Aí ele falou assim, a gente nunca nem viu esse casal também. Vamos. Aí fomos. No final de semana à noite. Decidimos Sim. ir e falamos assim, vamos ver o que acontece, né? E a gente não foi com intenção de nada. A gente foi com intenção, assim, primeiro de conhecer de esse ver casal, que como a gente era. gostou muito de conversar com eles e tal, e de entender melhor como que isso funcionava. E aí, quando a gente chegou lá, o Obier, ele fala que eu sou muito dada. Porque deu 5 minutos, Você eu já era tava amiga de todo conversando. mundo. Ela E faz era uma coisa amizade assim, muito fácil. era uma coisa assim, super tranquila, super à vontade. É aquela coisa de tipo, você tá numa reunião de amigos. É como se eu conhecesse todas as pessoas que estavam ali. É uma tranquilidade, assim, sabe, de conversar, E eram bebendo, quantas comendo. pessoas? Tinha volta de umas 15 pessoas. Tinha. Por volta de umas 12, 15 pessoas. Uns 6 casais, mais ou menos. E tinha solteiros e solteiras também. Ah, tá, ok. Não só casais. E foi muito legal porque eles chegaram, muita conversaram. A gente achou que a gente ia chegar e eles já iam começar a querer levar a gente Tirar já a pra roupa, quarto. vão pro quarto. E Exatamente. vocês estavam na sala ali conversando. Tipo assim, um churrasquinho, uma coisa assim, música, sabe? e a galera, o pessoal conversando. E aí a gente percebeu, tinha pessoas, tipo, casadas há muito tempo, mais de 10 anos, tinha pessoas que estavam começando relacionamentos, tinha gente solteira, tinha ali advogado, tinha empresário, e tinha um estudante de universidade. Tipo assim, os Gente mesmos como a tipos de gente, pessoas. Eu vou usar um termo aqui, não é pejorativo, normais, assim, de padrão normal. E foi justamente isso que a gente percebeu, não tinha nada de anormal, é só uma questão de preferência, Aí é só uma vocês estão questão ali no churrasco, e quando que vira a chave e, opa, vamos ali, como é que é isso? Vocês estão ali conversando de futebol, política, e a hora só, beleza, tal, sei lá, Bolsonaro, Lula, tal, vamos ali, como é que Foi essa. Geralmente como é que é o approach, sei lá, será que a gente pode usar esse termo? Geralmente é muito espontâneo e vem do nada. No momento que as pessoas estiverem, tipo, à vontade, tá conversando lá, bateu a vibe, não precisa às vezes nem falar. Às vezes acontece. Nesse caso. Mas nesse caso, como era a primeira vez nossa, E eles sabiam que para vocês era a primeira vez. Tá. Esse casal, eles chegaram, convidaram a gente, tipo, depois que a gente já tinha socializado com todo mundo e tal. Eles falaram assim, olha, a gente tá indo ali pro quarto. Se vocês quiserem acompanhar a gente, sintam-se à vontade, mas, tipo assim, não sintam obrigação nem pressão nenhuma. Uhum. Eu falei assim, e aí, o que você acha? Eu falei assim, eu tô afim, se você tiver, tudo bem. E aí foi a nossa primeira experiência assim, de swing mesmo. E aí, e parte de quem é a proposta? O casal conversou, chamou você, gente, vamos ali conversar melhor? Ou, sei lá, o homem... Como é que... Foi basicamente, ele chegou e falou, foi exatamente isso. A gente tá indo lá pro quarto, se vocês quiserem ir. Legal, bem tranquilo, bem brando, né? Não foi agressivo, foi uma maneira tranquila. E eu tive a sensação de que se eu falasse que sim, tudo bem. Mas se eu falasse que não, tudo bem também. Não ia ser, por exemplo, igual já aconteceu de eu dar fora em cara na balada e ele ficar com raiva. Eu tava pensando nisso. Às vezes a gente vai numa balada, vai no banheiro, tem um cara tentando pegar a mulher da gente na balada normal. Direto. Exatamente. É uma coisa que... Isso, eu tinha 3 medos, basicamente. Um era eu ficar com ciúme dele, na situação ali eu ficar incomodada e tal, a ponto de falar assim, olha... E aí fluiu, rolou. Vocês fizeram lá a troca. Uma coisa muito natural, foi muito tranquilo. E no mesmo quarto, vocês 4? Sim. E foi uma coisa assim, que eu tinha os 3 medos, que um era eu sentir incomodado, o outro era ele. E um terceiro era eu não ficar à vontade de, tipo assim, me sentir pressionada a alguma coisa. E não aconteceu nenhuma dessas 3 coisas. O Léo tá perguntando aqui, e ele sempre participa das minhas lives, ele fala que eu não faço as perguntas dele, eu já vou fazer. Ele pergunta o seguinte, eu até vou ampliar a pergunta dele. Ele perguntou, a pergunta que eu vou fazer, naturalmente, vocês têm os amigos, né, que vocês conheceram no Fields e outros aplicativos,
e que são os amigos não monogâmicos, né? Sim. E tem a turma de amigos que talvez até nem saibam que vocês não são monogâmicos e que são os amigos monogâmicos. Vocês já conversaram ou já aconteceu é o que o Léo está perguntando, de rolar alguma coisa com algum amigo, uma pessoa já conhecida antes, que não é necessariamente do negócio, e se aconteceu, como é que foi o after? Como é que foi o depois? Então, já aconteceu sim, com várias pessoas, inclusive, que eram nossos que... Antes da gente se conhecer, inclusive. Sim. E é uma coisa que, assim, a gente nunca teve o receio de contar para os nossos amigos e medo do julgamento, porque os nossos amigos, eles são muito respeitosos com relação a isso. Então, o máximo que acontece é falar, tipo, nossa, vocês são os doidos demais. Então, e acabou sendo uma coisa também que serviu para provar as verdadeiras amizades nossas, entendeu? No início, bem no comecinho, a gente já botou a primeira regra, que era a gente não vai envolver com amigo, entendeu? Era uma regra suas, entre vocês dois. Com o tempo, essa regra foi pro saco. E o legado da não monogamia, o relacionamento não monogâmico também, que ele muda, ele não precisa ser uma coisa fixa. As regras, elas podem mudar, fluindo, elas podem deixar de existir. Inventando ao longo Exatamente. À medida que a gente as regras do início que hoje mudaram? Basicamente início, todas as regras mudaram. Todas. Primeiro, a gente não se envolvia com amigos, a gente não podia fazer nada sozinho, tinha que estar os dois no mesmo ambiente. Isso não foi uma coisa que a gente colocou, tipo assim, como limitação. Como limitação. Era mais uma cautela, tipo assim, vamos ir... devagar. Como se diz, vamos ir avançando aos poucos para ver como a gente se sente. E aí, as regras a seguir, vamos dizer assim, elas foram muito assim, foram surgindo, entendeu? Não foi uma coisa que a gente sentou e falou assim, vamos fazer as regras pro mês que vem. Foi uma coisa que, assim... natural. Olha, a gente foi analisando os acontecimentos, as situações e vendo o que ficava legal, o que não ficava legal. Sempre sentando, conversando, vamos conversar. O que não foi legal. Você não curtiu, mais ou menos assim. E daí a gente foi criando as nossas regras. E tem divergências. E com o tempo a gente foi desconstruindo. Tivemos divergências nas ideias também, mas assim... nada que o nosso diálogo nunca conseguiu resolver. O nosso ponto mais positivo que eu acho é o diálogo. A gente sempre consegue sentar, conversar e alinhar as coisas. Mesmo que às vezes dê um problema muito grande, leve um tempo, sabe? Mas a gente sempre consegue resolver. O diálogo acaba resolvendo tudo, né? Um diálogo maduro. Resolve. E aí, atualmente, a gente, tipo assim... Todas as regras que a gente tinha lá no início, elas praticamente não existem mais. Foram muito mudadas. Hoje em dia, elas estão se modificando. Sim. E de uma forma, assim, natural e espontânea. Não foi uma coisa que a gente foi modificando. Então, uma coisa muito importante que é sempre a gente ter a liberdade de falar. Se gosta ou se não gosta. Entre vocês ou com os terceiros? Também entre nós e com os terceiros. Porque, assim, a base de qualquer relacionamento, eu penso, né? Para funcionar, é ter essa liberdade de conversar. Então, e uma coisa que a gente não queria eu, por exemplo, tenho um casal interessado, aí eu não estou muito afim de ficar com o cara, mas ele quer ficar com a menina. Ele não queria de todo mundo que eu fizesse algo para agradar ele. Então, a gente essa foi basicamente a regra que se manteve, que se manteve, né? A regra que se manteve, que é a gente expressar quando gostar ou quando não gostar. Tem que ser bom pros dois. Tem. Lógico que, às vezes, vai ter uma situação que ele vai falar, por mim tudo bem, eu vou falar, não, mas eu não gostei. Ou eu vou falar assim, olha, pra mim tá ok. Ele vai falar, mas eu não tô legal com isso não. Então, são coisas assim, talvez eu fique frustrada, talvez ele fique frustrado, mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando e a prioridade é sempre nós dois. Então, tudo que foge um pouco disso, que pode atrapalhar de alguma forma, a gente senta, conversa e alinha. Então, ou um concorda com o outro e fala, realmente, isso aqui não tá legal, ou então a gente chega num acordo de, olha, realmente não era como eu tava pensando. Então, a gente consegue fazer de uma forma, chegar no meio termo para ser bom para os dois. Interessante que muita gente
perguntando e comentando de ciúme. Rola ciúme? E aí eu vou mais longe, né? Como eu disse, a sensação que eu tenho, e que vocês confirmaram, é que vocês conseguem separar, né, o sentimento do desejo. Sim. Rola ciúme, ou quando rola ciúme é só quando um fala assim, opa, você não tá gostando demais, você não tá se envolvendo demais com outra pessoa. Como é que é lidar com o ciúme? Porque na cabeça da gente, a gente fica imaginando, poxa, mas como lidar com o ciúme? Rola ciúme, não rola? Como é que é isso aí? Então, é uma coisa que perguntam muito. É a principal coisa que perguntam pra gente, é a questão do ciúme. Recentemente, a gente até fez uma live para falar exclusivamente sobre o ciúme, entendeu? Porque é complexo e não é uma coisa assim, não dá pra gente abordar todos os temas sobre o ciúme, Claro. só. Mas, assim, basicamente, o ciúme, tem que haver uma desconstrução do ciúme também. Né? Pessoas que têm uma tendência muito grande ao ciúme, a gente já, de cara, a gente já fala, não é para você. Relacionamento aberto não é para pessoas que não conseguem controlar, não conseguem entender o sentimento do ciúme. Controlar, eu acho que é a controlar, porque o ciúme, ele não é uma coisa que acontece, todo mundo sente, todo mundo está propenso a sentir, tá? Às vezes tem pessoas que até falam que se sentem culpadas por sentir, e a gente fala assim, não é o problema você sentir o ciúme. O problema é o que você faz com esse sentimento, a atitude que você toma com isso. E aí eu gosto até que ela fale que ela teve uma construção, ela passou por um processo de construção sobre o ciúme. Ela é mais ciumenta, né? Sim, sim. Ela passou por um processo até mais complicado do que eu. Então conta pra gente. Com relação a isso. Mas pra você ter ideia, eu tinha ciúme no início do nosso namoro. No início, assim, bem início mesmo. Primeiros 2, 3, 4 meses. Eu tinha ciúme até dele jogar GTA. Pra você ter ideia. Dele ir naquelas casas de strip do GTA. Aquelas casas de strip do GTA, eu ficava enfocada. E aí chegou um ponto que eu falei assim... E aí ele gosta muito de ensaios, fotos sensuais e tal, então ele segue alguns modelos. E isso desde o início. Ele nunca escondeu isso de mim ou fingiu que isso não acontecia. E aí ele até compartilhava e isso também me deixava invocada. Aí um belo dia eu parei e pensei, gente, por quê? Quando a gente foi evoluindo no relacionamento e tal, tendo mais tempo, eu falei assim, não tô entendendo por que eu tenho que... E aí a gente chegou na conclusão de que eu sempre conversei muito com ele também. Olha, eu tenho filho. Eu sei que é uma coisa louca da minha cabeça, mas eu tô com filho. E aí a gente chegou à conclusão de que isso era uma insegurança minha comigo. Porque eu não tinha medo dele me trair. Eu não tinha problema dele, porque eu não ia querer que ele limitasse os meus amigos. Mas era uma coisa que, por exemplo, aquela foto que ele compartilhava lá daquela moça maravilhosa de calça sutiã, eu não vi o problema dele compartilhar a foto. O problema era uma insegurança minha, que eu me achava mais feia do que aquela mulher e falava, então eu não posso deixar ele ver, ele vai achar também. Então a gente tem que focar isso aqui agora, que é pra ele não ver essa mulher bonita que eu acho mais bonita que eu. E aí eu fui pensando, engraçado, porque eu acho o Michael B. Jordan maravilhoso. Mas eu não vou trocar o Biel por ele. Isso não quer dizer que porque eu não gosto dele. Porque a construção de relacionamento é outra, né? Exatamente. Eu tô assim, então por que eu tô surtando? Eu não tô entendendo. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a avaliar isso. Toda vez que eu tinha ciúme, eu falava assim, por quê? É um problema meu, comigo? Ou realmente ele me deu algum motivo, ou fulano me deu algum motivo? E sempre acontecia era isso. Era uma coisa que eu criava na minha cabeça. Eu imaginava que ele estava imaginando uma coisa que não fazia sentido. E aí entra o diálogo, porque aí é tipo assim, quando ela tinha essas coisas na cabeça dela... Essas paranoias de ciúme... Era a hora que eu chegava e falei assim, vamos ver o que está acontecendo. Por que você está sentindo isso? O que você acha que está acontecendo? Aí ela lá explica, eu acho que é por causa disso. Não é por causa disso. O que está acontecendo é isso, isso e isso. Porque a minha visão sobre como eu te vejo, sobre como acontece essa situação é essa. Entendeu? Então, por que você está pensando dessa forma?
Aí ela explicava e ela acabava que ela chegava ao ponto que ela me explicava assim, não, realmente não é por esse caminho, entendeu? Foi um equilíbrio muito assim, entre eu falar com ele e ele ouvir, né? Tipo assim, uma coisa que a gente sempre evitou também, que eu falei com ele, eu falei, olha, não evita de falar comigo as coisas por ter medo de eu sentir ciúme, porque senão você não vai melhorar. Aí ele sempre falava comigo, ele não mudava as atitudes dele e nessas situações que tipo, era coisa da minha cabeça e tal. Ele não parava de jogar GTA, ele não parava de compartilhar as fotos. A gente conversava e eu falava com ele, eu sei que eu não tenho motivo, mas eu tô te falando que eu tô sentindo ciúme por causa disso. E a gente foi alinhando entre o que realmente tinha sentido, o que fazia sentido eu ter ciúme e o que era coisa da minha cabeça. E aí ele ouvia também. E eu acho que funcionou muito por isso, porque ele ouviu e teve a paciência. Tanto porque nada da personalidade da gente foi uma coisa que a gente inventou depois que a gente começou a se relacionar. E vocês não inventaram, parece que foi uma coisa natural, né, Albieri? Parece que surgiu naturalmente. E ele sentiu esse chamado, parece, falou, poxa vida, você começou a se relacionar comigo virgem, eu não, eu tive uma experiência. E aí, cara, vem muito, eu tô pensando, que a gente vai conversando, eu vou pensando, daquela sensação seguinte, poxa, eu experimentei, ela não. E mais, eu sou tão seguro de mim que ela pode experimentar, que ela não vai querer trocar. Porque é interessante, porque os homens pensam justamente o contrário, né, Albieri? Os homens, às vezes, querem a mulher virgem, o mais pudica possível. E aí você faz uma construção reversa. Exato. Ele falou comigo que queria que eu tivesse experiência até a nível de comparação. Olha só. Para eu saber se realmente eu gostava de ficar com ele e tal. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? E eu acho que isso é o que traz mais segurança pra gente, porque a gente já passou por tantas experiências, já relacionou com tantas pessoas, e ela continua me dando todo dia provas que ela quer ficar comigo, do mesmo jeito que eu continuo, tipo, afirmando todos os dias que é ela com quem eu quero, tipo, ficar do lado pro resto da vida. Tipo assim, e essas seguranças e essa liberdade para falar sobre as relações paralelas que a gente tem, traz pra gente essa tranquilidade de tipo, pô, ela pode ir ficar com quem ela quiser, eu posso ir ficar com quem eu quiser, e que mesmo assim a gente ainda tá aqui junto, mantendo. Tem umas perguntas que... Desculpa, pode concluir. Não, é porque não é isso que prende a gente um no outro. Ele pode encontrar qualquer mulher que ele quiser, ele pode dar em cima de qualquer mulher, para ele, se ele quiser transar, ele vai, independente de ser comigo ou qualquer outra pessoa. Agora, o porquê que ele está comigo? O que vocês têm é diferente, é único. Ele está aqui podendo sair e conhecer quem ele quiser, vai além disso. Tem umas perguntas que são muito recorrentes e que eu acho que são legais a gente perguntar. Tem uma pergunta que foi da Sônia Fraga. Se alguém... Eu até acho que não, mas eu vou fazer essa... Pelo que eu estou sentindo, mas eu vou fazer essa pergunta que às vezes pode ter uma história interessante. De algum de vocês, numa dessas relações com terceiros, ou se apaixonar, ou ter um pouquinho de afeição além daquilo que estava no roteiro, já aconteceu? Então, essa questão de se apaixonar assim, a ponto de querer, por exemplo, ter um poliamor, ter um relacionamento a três, alguma coisa assim, não. Mas a gente também não descarta. A gente sabe que a gente está dando a cara a tapa para isso, sim, né? Vocês estão expostos, sujos, estão na chuva, pode molhar. Exatamente. Da mesma forma que se a gente tivesse um relacionamento fechado, eu poderia conhecer um cara no caixa da padaria, apaixonar por ele e falar, vou largar tudo. Então, a gente meio que bota a nossa cara a tapa para isso, mas a gente também não gosta de ficar com pessoas por ficar. Exato. Que é simplesmente chegou, ficou, tchau, foi embora. Então, a gente acaba, sim, criando um vínculo legal, uma relação, uma afeição pela pessoa, às vezes de amizade, às vezes uma afeição mais sexual mesmo, de química. E vocês estão sempre juntos? Sempre vocês dois juntos? Sempre. Não, mas às vezes a gente sai... Às vezes a gente sai sozinho, mas na maioria das vezes a gente tá junto e com nossos amigos
É tudo tipo assim, E normalmente casais ou solteiros também? casais e solteiros. E solteiras, porque É, eu tenho uma pergunta. Eu sabia que um dos meninos ia fazer essa pergunta. O grande fetiche dos homens são duas mulheres juntas. sim. Acontece, quando acontece é natural. Ou até dois homens juntos também, por que não? Como é que é isso? Como é que é essa construção da sexualidade? Porque você está ali, né, em quatro paredes com mais um casal, ou às vezes com um solteiro, com uma solteira. Naturalmente já aconteceu ou pode acontecer algo não planejado e que aconteceu, poxa, ela ficou com a menina, ou ele ficou com o rapaz, enfim. Como é que é isso? Geralmente a gente não planeja, né? Não, Acontece É assim. impossível não planejar, planeja. né? Até Geralmente, porque planejar, a gente é, sente que fica muito. Mecânico. Exatamente. quando a gente sai, geralmente é uma caixinha de surpresa. A gente sai e a gente nunca sabe como vai terminar a noite. Pode ser que a gente volte para casa cedo, pode ser que a gente chegue em casa só no outro dia, pode ser que a gente conheça pessoas E aí vocês voltam no carro conversando, não, foi legal aquilo e tal, o que você achou? Sim, tudo tranquilo. É bem tranquilo. E essa questão de homenagem e tal, a gente tem basicamente, não uma regra, assim, mas uma coisa que a gente preza é tanto eu quanto ele estarmos interessados na pessoa, Sim. né? Então, assim, não necessariamente, no caso dele, ele é heterossexual. Então, ele não fica com homens. Eu sou bissexual, então eu fico com mulheres também. Então, assim, a gente tenta Esse alinhar. negócio também de falar bissexual, não é meio rótulo também, né? Assim, Sim, cara, sim. assim, Rótulo. é muito. Até a questão dentro do relacionamento não monogâmico, existem vários rótulos que às vezes a gente prefere fugir, mas muitas vezes não tem como fugir. é aquela porque a gente necessidade de dar nome pra tudo, né? Tudo tem que ter um nome, né? Sim, mas como a gente está no meio que existem vários tipos de relacionamentos e cada um se alinha da sua forma, então, assim, às vezes a gente tem a necessidade de rotular o nosso relacionamento, que a gente tem uma relação não monogâmica aberta, tá? Às vezes você E até existem explicar várias denominações, existem as relações livres, né? Existem as relações monogâmicas livres. Tem vários tipos, mas enfim, não vamos entrar nesse termo. Eu acho até limitado a gente colocar olha que nome. legal, o Pablo fez uma pergunta, alguém comentou ali, o nosso tempo tá ficando curto, é tanta gente perguntando, que barato. Ele perguntou muita assim, coisa. Gente, a relação do apetite sexual um pelo outro continua a mesma coisa em relação à vida a dois? O sexo melhorou, piorou, ficou a mesma coisa? É até legal pra vocês até falarem o que isso trouxe de legal para vocês, assim. Hoje eu conversei pela manhã com a Mina, que era uma espiritualista, e ela falando dos benefícios da meditação, dos benefícios, ela é vegetariana, ela contando os benefícios de ser vegetariana, e eu falei, caramba, ser vegetariano, que loucura, ficar sem meu churrasco e tal. E ela contando dos benefícios, como aquilo fazia bem para ela. Pra gente ver como é que não tem regra, né? Como é que as pessoas são fluidas e tal. Como é que é o apetite sexual de vocês, depois que vocês chegam em casa, tiveram uma noite agitada, estão vendo no carro conversando, vocês chegam animadíssimos, como é que é isso? Até melhorou, né? É muito, muito. Porque, assim, já era uma coisa que a gente não tinha problemas. A gente nunca teve problema com relação a desejos um pelo outro. Mas é uma coisa que dá medo, né? Sim. A gente também bota a cara a tapa pra isso, de o cara ou eu ficar mais interessado, ele ou eu ficar mais interessado em ficar com outra pessoa do que entre a gente mesmo. Mas acabou que melhorou em questão de qualidade, porque apesar da gente já ser muito satisfeito, já que estava muito satisfeito antes do nosso relacionamento ser aberto, a gente meio que explorou mais isso de uma forma que, tipo assim, a gente, lógico, muito legal se envolver com as pessoas, mas a gente tem uma coisa diferente, que é uma questão de ele já me conhece, eu conheço ele, a gente já sabe o que não gosta, não gosta. Então, assim, acaba que uma outra coisa que ele falou comigo é que sempre tem uma dúvida, né? Assim, tem casais que contam como é que foi, tem casais que não contam. O parceiro fala, não quero saber como é que foi, não quero que me dê detalhes. Tipo, um sai sozinho e quando volta ele não quer saber o que rolou. Exatamente. Exato. Mas aí ele me falou que não, que ele queria saber, porque se alguém tivesse feito alguma coisa que eu gostei que ele não faz, ele queria aprender. Então eu fiquei assim, tá, né?
A gente fala. Mas é uma coisa que eu acho super válida, porque a gente não sabe fazer tudo. Por mais que a gente pense que sabe, a gente não conhece todos os aspectos Verdade, de nada textuais na vida. que tem a ser explorados, É entendeu? mais ver como uma Então, oportunidade de às vezes criar eu tenho uma técnica especial e outra pessoa também tem uma técnica ali que dá certo. Eu não conheço a técnica da outra pessoa. Só aprender. Talvez e tem outra coisa, as pessoas elas têm sensações diferentes com determinada coisa que eu faço, talvez para ela seja muito bom e com outra pessoa não vai ser tão bom assim, entendeu? Então, tipo assim, o que essa pessoa faz de diferente? Ou isso minha mulher adora, vou fazer quanto vou arrasar e ela... Exato, Acontece exato. isso. Acontece. Acontece. O bom de ter essa liberdade, o diálogo, até com as pessoas, com os terceiros mesmo que a gente fica, é poder falar, tipo assim, ó, tá legal ou não tá legal. Porque senão perde o objetivo, né? Se for pra fazer uma coisa, tipo, fingir que tá gostando de alguma coisa, perde totalmente o objetivo. Então, entre a gente, esse diálogo ainda é maior ainda. Então, é mais uma oportunidade da gente explorar mais, conhecer mais, tentar coisas diferentes, ou ver, valorizar mais as diferenças que a gente tem entre a gente do que uma ameaça ou um risco. Exato. A Sônia é muito legal, a Sônia fazendo umas perguntas bem legais. E aí eu vou até complementar a pergunta dela. Ela perguntou sobre proteção de gravidez indesejada, né, nas relações. E aí eu vou mais longe, até de doenças venéreas, sempre com preservativo, sempre... Sim. Sim, isso é assim. Isso pra gente é algo que a gente nem precisa comentar, porque já tá implícito. Então, tipo assim... Foi o que eu imaginei. Entre a gente é uma coisa implícita. Vocês partem de um respeito mútuo, de uma premissa de respeito mútuo tão forte, que olha, tem até aquela música da Débora Blando, né? Da maçã. O que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quer dizer, ali ela faz uma construção. Peraí, se eu gosto tanto dessa pessoa e ela quer sentir o prazer fazendo uma outra, né, tendo uma relação sexual com outra pessoa, por que não? Se ela vai voltar para mim porque ela me ama, né? Tem essa construção. Então, se vocês partem dessa premissa de maneira tão respeitosa, tão madura, os métodos, não vou nem dizer de métodos contraceptivos, porque criança é até benção, enfim. Eu vou falar de questões de doenças venéreas mesmo, e colocar em risco você, a saúde do seu paciente e tudo mais. A gente vai ter mais 5 ou 6 minutinhos só, que o Instagram derruba a gente com 1 hora. Eu queria que vocês contassem pra gente alguma situação engraçada, que aconteceu com vocês, alguma situação. Aí eu lembro até, né, do episódio dos normais, que eles vão fazer lá uma homenagem a Troar e a coisa sai do controle, eles saem fugidos, é tudo muito engraçado e tal. O que já aconteceu de engraçado que vocês podem contar, claro, né, pra gente? Cara, é difícil a gente escolher uma, porque já passamos por cada coisa. Mas eu acho que a top, assim, a que, tipo assim, a gente sempre conta a da... Do cinto? Oi? Não, tem a do cinto também, que é muito engraçado. Agora conta do cinto, peraí, eu sou muito... Agora conta do cinto, nós temos pouco tempo e vai do cinto. Eu vou contar a do cinto, mas não é a principal de todas, não. A do cinto é o seguinte, a gente conheceu uma amiga em comum com outros amigos nossos, e desde o início, esses nossos amigos falam assim, olha, a fulana lá, ela gosta de BDSM, ela gosta que bate e tal. Vou tentar resumir o mais rápido possível. Ela gosta de apanhar, essas coisas. Então saíram vocês dois e uma solteira. Enfim, aí eles alertaram a gente disso, né? Um determinado dia, ela se ofereceu para vir aqui em casa. Tudo bem, a gente aceitou, veio, conversamos, bebemos um pouco e tal, até que acabou que fomos nós Não três. foi uma coisa planejada Não também, foi, que a gente combinou, vai vir pra cá pra gente ficar. Não foi uma coisa assim. Foi tipo uma visita. Aconteceu. E aí acabou que fomos nós três pro quarto, começou a pegação ali e tal, e já estávamos nós três ali sem roupa em cima da cama, e ela virou e falou assim, eu quero que você pegue o cinto, Albieri, pra você me bater. Eu falei assim, ok. Fui lá, busquei o cinto, voltei. Aí ela se colocou assim, na posição para eu dar cintadas na bunda dela, né? E ela falou assim, pode começar.
Aí, tipo assim, eu inexperiente Você foi bater nesse ramo, devagarinho. eu comecei devagar, não sei como é que é ali o Nível nível de dor das dela. pessoas. Comecei batendo devagar e ela, não, por favor, mais forte. Bati mais forte e ela começou a falar assim, mais forte. E eu comecei a colocar mais força, fui colocando mais força e ela não estava satisfeita. E ela pediu para bater mais forte E isso a ainda. E nisso Patrícia aí, só olhando, sem saber o que estava acontecendo. Eu tava olhando e a veia dele aqui subindo de força que ele tava fazendo. e a Patrícia com o olho arregalado assim. E eu tô assim, bom, eu vou preparar pra chamar uma ambulância caso aconteça alguma coisa. SAMU, E a menina- não, e assim, e ela começou a pedir. E chegou, Falando mesmo pra eu bater mais forte. e chegou num ponto que eu comecei a me sentir muito humilhada, porque eu tô assim, cara, não é possível que eu tô tão fraco assim. E eu tava batendo com muita força. E ela tava, eu quero mais forte. E eu, tipo, eu até brinco que eu quase que eu comecei a chorar, tipo, eu não consigo fazer mais que isso. E acabou que foi uma situação que, tipo assim, depois a gente começou a rir muito disso, porque realmente foi um momento das mais muito. engraçadas. Uma das mais. o Acaba Amilato, deixando de ver. claro, o Amilato tá pedindo para contar outra história. Vai ser mais 2 minutos. Eu faço a seguinte proposta, se vocês puderem. A gente Sim. encerra, eu abro uma outra, 15 minutinhos Ótimo. só, não vou tomar mais o tempo da noite de vocês já estão brindando a gente com esse bate-papo legal. Então eu encerro essa aqui, volto em menos de 2 minutos, é o tempo só de eu baixar para deixar lá no IGTV, e aí vocês contam só mais essa historinha e a gente encerra. Pode ser? Tudo bem, tudo Então, bem. tá, A gente gente. Então eu vou sair e a gente volta em 2 minutinhos. Beleza. Ok.